Olá, alunos da segunda etapa A e da segunda etapa B. Sejam bem-vindos à nossa aula de artes. E hoje nós vamos dar início a um novo assunto. Vamos falar do renascimento nas artes. Nós estamos acompanhando os movimentos literários lá na aula de língua portuguesa e aqui na disciplina de arte nós vamos falar sobre o renascimento, mas no mundo das artes, né? Então, vamos acompanhar aqui o nosso conteúdo, que também vai estar no grupo, na íntegra para vocês. Lembrando que essa aula é apenas um resumo. O conteúdo inteiro vai estar disponível aí no grupo. Então vamos lá. Vamos começar entendendo um pouquinho desse movimento. O Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, com a profunção de diversas obras. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico muito importante, foi um movimento não só no mundo das artes, mas também intelectual, cultural e que teve início no século XV, na Itália. Foi com o declínio do sistema feudal da época, né, e diversas características associadas ao período medieval, que surgiu a Renascença. Então o Renascimento surgiu nesse período, como ele diz aqui, né, que o sistema feudal estava caindo, estava em declínio. E aí surge a Renascença, né, que foi um período de efervescência cultural, artística, científica e que se espalhou por toda a Europa. Continuar acompanhando aqui. As características, né, do Renascimento no mundo das artes. Diferentemente da arte medieval, o renascimento artístico esteve inspirado na antiguidade clássica, ou seja, nas artes grego-românicas, né? Nas artes gregas, que haviam sido esquecidas durante muitos séculos. Isso porque o medievo esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa. Que cultura era essa, né? A arte teve um período que ela estava voltada mais para os temas religiosos. E aí a gente volta a falar daquele assunto que a gente falou lá em língua portuguesa, né, do teocentrismo, onde Deus estava no centro. Aqui é um período, o Renascimento, ele chega num período onde a igreja regia a vida das pessoas, onde a autoridade católica era muito forte. E o Renascimento começa a querer colocar o homem no centro, né? E isso a gente começa a se refletir nas obras de arte, né? Onde os temas religiosos são colocados de lado e agora a gente coloca ali os quadros, as obras plásticas começam a retratar temas do cotidiano das pessoas. Vamos lá, continuando. Isso porque o medievo esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa, onde o teocentrismo, que é Deus no centro, deu lugar ao antropocentrismo, que é o homem no centro, né? Então as artes começam a falar mais sobre o homem, colocam os temas religiosos de lado e começam a falar sobre temas do cotidiano do homem. Bom, mas qual foi a grande contribuição da arte renascentista, do Renascimento para o mundo das artes? Bom, a grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. Assim, do plano reto e bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar, né? Então os artistas começaram a pintar de uma maneira diferente, começaram a criar obras que você, ao observar, tinha a impressão que o artista criava um plano de fundo maior, tinha a impressão que a tela estava viva, né? Que é o que a gente chama aí essa questão do, como ele fala aqui, da perspectiva, né? Os quadros começam a ter perspectiva, começam a ter a bidimensionalidade das obras, né? E aí começa essa valorização. E aqui nós vamos ter uma obra muito importante que traz essas características de bidimensional, de perspectiva, do jogo do claro e do escuro, que é a obra que é assim um símbolo, né, maior, que é a Mona Lisa, de ninguém mais, ninguém menos de que Leonardo da Vinci.
E a gente vai falar sobre ele mais lá na frente. Vamos continuando aqui no nosso slide. Lembrando que esse conteúdo está aí com vocês, ok? Bom, outros aspectos, mas não menos importantes, foram explorados pelos artistas do Renascimento, que foram o equilíbrio das formas, a busca da harmonia, foram fundamentais e são características fundamentais para a arte clássica. Vale lembrar que o Renascimento artístico inclui a evolução da pintura, escultura, arquitetura, literatura, valorizando todos os aspectos humanos e da natureza. Então, esse movimento artístico Renascimento traz essa valorização, abrange a pintura, a literatura, a arquitetura. Ok? Bom, o que tem mais aqui para a gente poder compartilharmos juntos? Outro aspecto importante que vale a gente ressaltar aqui é que foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado, sobretudo, pelo caráter humanista, que a gente já falou, né, sobre essa questão de colocar o homem no centro, já que antes os temas das artes eram voltados mais para os temas religiosos e a igreja, era o momento em que a igreja ditava um pouco ali o ritmo, a vida das pessoas, ok? Bom, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre o Renascimento, sobre os principais artistas do Renascimento, sobre as principais obras e como que esse movimento marcou tanto e até hoje é um dos principais movimentos artísticos. A gente vai ficar por aqui para que o vídeo não fique tão longo e vocês não tenham dificuldade na hora de assistir ou de fazer o download. E essa aula continua no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês, espero que vocês acompanhem, leiam o material que está no grupo e até a próxima.